Oi gente, tudo bom? Eu assisti recentemente o terror francês The Deep House, que é dirigido pelo Julien Mory e o Alexandre Bustillo, e tem uma premissa super interessante que me instigou, especialmente porque eu tenho muito medo de águas profundas. Eu sei que eu sempre, quando comento isso aqui no canal, vocês falam que você tem talassofobia. Enfim, eu tenho medo. É um tipo de filme de terror que realmente me apavora, aquela sensação de águas escuras, águas profundas, aquela coisa de você não ver de onde está vindo o perigo. Então eu fiquei super interessada em assistir essa obra e eu achei super interessante. Eu vi pouquíssima gente comentando sobre esse trabalho, então eu resolvi trazer aqui no canal como uma boa indicação de um terror diferente, um terror francês, um terror que tem as suas ressalvas, o final ele é meio anticlímax, mas que vale a pena o seu play. Então nesse vídeo eu vou comentar bastante sobre The Deep House, sem revelações de spoilers, então fica sossegado. Mas antes de eu comentar um pouquinho sobre The Deep House, eu vou pedir para você dar uma olhadinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, sobre cinema, sobre seriado, cultura pop em geral, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Aqui embaixo na caixinha de comentários, comenta para mim se você já conhece essa obra, se você também ficou interessado com essa premissa. Aqui embaixo também tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá e a gente vai trocando essa figurinha. No filme The Deep House, a gente acompanha a história do casal Tina e Ben. O Ben é um historiador americano, a Tina é francesa, e eles ganham dinheiro fazendo vídeos para o YouTube falando sobre locais mal assombrados, fazendo visitas em locais subaquáticos. Então eles fazem esse trabalho de visitação em locais assim diferentões e eles acabam ganhando um certo dinheiro com isso. A última empreitada deles acabou não sendo tão assustadora quanto eles imaginavam, então eles estão super desiludidos ali naquela viagem que eles estão fazendo para a França e eles resolvem fazer só uma viagem meio turística. Só que nesse meio tempo eles encontram o Pierre, que é um morador local ali naquela cidadezinha francesa que eles estão visitando, e o Pierre comenta para eles sobre uma casa que ficava numa região ali da França que foi inundada. Então ali naquele lago, onde hoje existe um lago ali naquela região, lá embaixo tem algumas casas, inclusive uma grande mansão que é considerada assombrada, muita gente não visita lá porque acha estranho, e ele acaba incentivando o casal a mergulhar por lá. Eles acabam topando e quando eles vão, eles têm 1 hora de oxigênio, então a gente vai acompanhando tudo praticamente em tempo real, porque o filme tem 1h20 mais ou menos, e aí a gente vai acompanhando essa exploração que eles estão fazendo. Como eles são youtubers, a gente fica intercalando entre as cenas gravadas pelas câmeras de mão dos dois, então cada um tem sua câmera, e também a câmera realmente que vai acompanhando toda a obra. Então a gente acompanha aquela visitação deles pela casa afundada ali, junto com eles, então os olhos deles também são os nossos. O que eu gostei muito também, porque tem aquela sensação de que a gente está mergulhando junto com eles pela falta de trilha sonora, porque como eles estão filmando, a gente está vendo o que está na telinha deles na grande parte ali do filme, então a gente ouve o barulho da água, daquela sensação, pelo menos para mim que não gosto dessas cenas de mergulho, eu não gosto, me dá muito medo, me deu a sensação de claustrofobia, sabe? Então eu gostei muito de ter a sensação de que você está mergulhando junto. O que me incomoda em alguns filmes que tem esse perfil é quando coloca a trilha sonora muito alta, ou aqueles jumping scares, então do nada aumenta o som. Eu acho que isso tira um pouco da imersão na história e eu achei que nisso o filme foi bem interessante. Durante aquela investigação deles ali ao longo da casa, várias coisas estranhas começam a acontecer, eles começam a ter algumas visões, e aí a gente vai entendendo meio que intuitivamente, porque não tem muita abertura para que haja explicações muito complexas, afinal os dois estão embaixo d'água, né? Então apesar deles terem uma certa comunicação, é restrito, então eles não têm como pesquisar na internet ou pesquisar num livro, então tudo que a gente tem ali de explicação é muito por cima, o que eu achei legal. Às vezes um filme muito explicativo me incomoda um pouco e tira um pouco do ritmo da obra, então como o filme ele é curto e grande parte dele, a grande maioria das cenas é embaixo d'água, o que a gente tem basicamente é aquela ação, aquela tensão o tempo todo, né? Por outro lado, a gente, como eu comentei, não tem tantas explicações claras assim. Então muita coisa ali fica meio em aberto e alguns mistérios são só jogados e a gente fica aberto a interpretações individuais sobre o que realmente
realmente aconteceu naquela casa, o que aconteceu com os possíveis ex-moradores ali daquele local. Uma falha que eu acho que isso acontece em várias obras que tem esse mesmo perfil de gravar coisas embaixo do mar, embaixo do oceano, embaixo do lago, de uma forma geral nessas cenas muito inundadas, é a questão da iluminação. Então esse filme também tem esse detalhe, como a gente está falando de águas escuras, de locais pouco iluminados, basicamente a iluminação que a gente tem durante essas cenas é a iluminação que os próprios personagens estão carregando, então tem muita coisa ali que acontece que a gente acaba não vendo ou vendo muito pouco, o que ajuda na questão do suspense, porque muita coisa é vulto, muita coisa você vê meio na penumbra, mas por outro lado, essa questão da visitação, da exposição de tudo que tem ali na cenografia, você acaba não tendo por causa da escuridão, então isso me incomoda um pouco. Eu acho que existe um limite, dá para você realmente simbolizar um local inundado e também mostrar através de iluminação, mesmo que você finja ser uma iluminação natural, né, de um projetor ou de alguma coisa que esteja acontecendo em cena. Então isso me incomoda um pouco nesses filmes e eu achei que nesse filme especificamente as cenas são extremamente escuras e isso incomoda um pouco para você entender a condução da história. Por outro lado, como eu comentei, aumenta um pouco o suspense, então tem esses dois lados positivos e negativos. Eu gostei muito do suspense que é criado, né, grande parte por causa dessa questão da atmosfera ali do ambiente, que é todo inundado, mas eu gostei também das cenas de ação, embora elas sejam com um ritmo diferenciado, afinal de contas, a gente tá falando de uma área subterrânea, né, uma área inundada, enfim, então, submersa no caso. Então é interessante a gente ver que às vezes mesmo a fuga, por exemplo, acontece de uma forma um pouco mais lenta, os movimentos são mais lentos, né, e sem contar que tem aquela pressão constante da gente saber que eles estão com o tempo contado, porque eles foram ali nadar, eles têm 1 hora de oxigênio. Então, se o tempo todo você fica tenso, tentando entender se vai dar tempo deles conseguirem sair, se tudo ali que tá tentando segurar eles de alguma forma, né? Porque existe algo sobrenatural, algo aterrorizante ali no fundo daquela mansão, daquela casa. Se aquilo dali realmente tem o poder de segurar eles ali, se eles vão conseguir encontrar ar. Então, além daquela coisa de ter o medo do sobrenatural que está acontecendo ali naquele ambiente, existe o medo real, que é o medo de se afogar, é o medo de que venha alguma coisa realmente atacar eles, porque eles estão no fundo de um lago. Então eu acho que essa sensação de suspense o tempo inteiro, do perigo em qualquer lugar, né, porque é tanto por alguém atacá-los como pela falta de oxigênio, acho que é o que deixa o filme mais interessante. Eu meio que adiantei no começo de que eu não gostei tanto assim do final, acho que o final ele faltou um pouquinho mais de explicação, um pouquinho mais de nexo, ele acaba de uma forma muito abrupta, tem pouca explicação, ele tem um pouco de anticlímax, então você tá no auge de uma situação e do nada você fala, ok, acabou? É isso mesmo? Mas eu acho que esses minutos finais não comprometem toda a qualidade do restante. É um filme sim interessante, é um terror francês, então ele tem um perfil diferente do que a grande maioria está acostumada. Eu gosto do cinema europeu. Tem vários filmes franceses de terror que eu gosto muito, inclusive recentemente eu fiz uma análise aqui no canal do filme A Noite Devorou o Mundo, que é bem legal, é um filme francês de terror. Um dos meus filmes preferidos de terror é o Mártires, que é uma versão que começou como uma versão francesa e depois ganhou algumas adaptações, então eu realmente gosto do ritmo de terror francês e esse filme realmente me agradou nesse sentido. Então é isso, gente, eu espero muito que você tenha gostado, fica aqui como uma dica pra você, dá uma procuradinha se você gosta desses filmes de terror embaixo d'água, você gosta desses mistérios assim, onde você não vê realmente muita coisa, fica mais no subentendido, eu acho que você vai gostar bastante de The Deep House, é um bom filme, gostei do roteiro, os franceses como sempre arrasando no terror e fica aqui como uma dica pra você, se de repente você não conhecer esse filme. É isso, gente, um grande beijo e até o próximo!